Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, estou com o Felipe Masmanian. E aí galera, tudo certo? Vamos fazer um vídeo muito legal hoje para entender a sanfona que está esse Campeonato Brasileiro. Quem está em cima está piorando de desempenho, embaixo está melhorando. Esse campeonato vai ser emocionante e o final você... Não sei se o campeão a gente vai tentar provar que não vai ser essa moleza, mas a parte de baixo vai ser demais. Vamos começar de uma forma simples para fixar o nosso raciocínio. Assim terminou o primeiro turno. Corinthians na melhor campanha da história, um Grêmio jogando muita bola, um Z4, o São Paulo terminou dentro do Z4. O Sport em sexto, né? Sport em sexto, foi a melhor posição dele no campeonato, né? E vamos ver agora a classificação, mantendo essa ordem, a classificação do segundo turno, 7 jogos. Os primeiros colocados aqui do primeiro turno, os últimos colocados lá. Os caras caíram, os dois primeiros. Como bagunçou, né? E olha todo mundo do Z4 como subiu. Tem umas coisas aqui, Masman, que a gente tem que citar. O Corinthians e o Grêmio, aliás, ambos brigavam no primeiro turno para ver quem tinha a melhor relação chutes para um gol. Chutes para fazer um gol, caiu demais. Em um determinado momento, os dois tiveram abaixo de 5,8, depois 6,1, o outro 5,8, 6,1 alguma coisa. Nessa casa, né? O Corinthians agora está com 24 chutes e meio para fazer um gol. O São Paulo, que chegou a bater 17, 18 chutes no segundo turno, está com 6 chutes e meio. É o melhor agora nesse momento do campeonato. Então, olha como tem a melhor pontaria do segundo turno também o São Paulo, né? O São Paulo tá com uma pontaria de mais de 50%. Cara, e passou o primeiro turno inteiro abaixo de uma boa parte, abaixo de 30 e 30 aí foi subindo, 31, foi bem devagarzinho. É o primeiro do segundo turno? É o primeiro do segundo turno. Não sabia dessa informação. Cara, o Vitória, uma campanha maluca, porque em 7 jogos, 3 em casa, ele conseguiu um empate e 2 derrotas, uma inclusive pro São Paulo. E fora de casa 100%. Cara, ele fez todos os pontos fora de casa. Isso é muito louco. O Avaí... Como visitante chama a atenção também do Grêmio e do Flamengo, que ainda não somaram nenhum ponto como visitante nesse turno. No segundo turno? Que justifica bem essa queda. Cara, e o Sport que... O Sport caiu 16 posições comparado ao primeiro turno. Essa posição aqui não é que ele seja o 20º na classificação agora. Só do segundo turno. É o 20º do segundo turno. Cara, no segundo turno, o Sport precisou, porque só teve um gol, então dá pra falar que precisou, de 80 chutes para sair um gol. A gente postou isso essa semana. A torcida do Sport, alguns até respondiam pra gente, falaram, cara, não é possível, você tá errado. É um número incrível a queda. Ainda mais para um time que no primeiro turno tinha o terceiro melhor ataque da competição, né? O Sport e o Fluminense que chamam bastante atenção nisso. O Sport era o terceiro, o Fluminense era o quarto melhor ataque e agora eles são os piores. Cara, o Fluminense, você mostrou no vídeo de ontem, nesse último jogo contra o Grêmio, 6 jogadores do Fluminense não tinham 10 partidas no Campeonato Brasileiro. E você mostrou ontem que é o time com mais jogadores vindo da base do campeonato. Mais jogadores vindos da base, segunda menor média de idade. Se não conferiu ainda, pode dar uma olhada no vídeo, que é bem bacana também. Por mais incrível que seja, e é incrível, o Abel é um cara incrível, um super técnico, é uma bucha para ele administrar, porque foge, né, um pouco da... É muita molecada junto, é um desafio muito grande. Mas vamos avançar... Explicar a pesquisa mais legal que tem nesse levantamento que a gente fez. Que a gente fez o quê? A gente pegou o bloco dos 6 primeiros colocados e tirou um aproveitamento médio dele. Qual foi o aproveitamento médio dele no primeiro turno e no segundo? E comparou com todos os campeonatos desde 2010. A gente conseguiu conferir que é normal você ter uma queda, o desempenho dos times da parte de cima é completamente natural que eles caiam. A gente pode ver aqui que em todos os anos esse desempenho caiu. Mas em 2017 está chamando muita atenção essa queda drástica. Demais, de 61,5% para quase 40%. Quase 40% que é um aproveitamento de time que briga para não cair. Podemos afirmar que do G6 é o pior segundo turno até esse momento, desde 2010 pelo menos. Esse padrão aqui ele vai continuar sendo assim nos outros campeonatos também, de pontos corridos. A gente pegou esse retrato só para ficar nos campeonatos mais próximos mesmo, para mostrar para vocês. Então esse é o G6, a diferença do primeiro turno para o segundo turno. Agora vamos ver o outro lado da moeda, por que essa sanfona apertou? Quer dizer, a turma de cima está caindo, quer dizer, não está caindo porque não perde ponto, né? Mas o aproveitamento está derretendo e a turma de baixo melhorando demais o desempenho.
Olha só isso, a subida do aproveitamento do Z4 pro segundo turno. É a mesma linha de raciocínio do outro, né? Normal que esse número cresça, os times que estão na parte da É o de baixo famoso da tabela. bate a água. É, exatamente. Quando sente que a pressão tá aumentando, os times conseguem subir esse aproveitamento, mas nunca... Sem paralelo. O máximo tinha sido na casa dos 41% aqui em 2013. Esse ano... Sem paralelo. Dobrou. 60%, que é aproveitamento de time lá de cima. 29 para 5... Isso dobrou, cara. É. Tanto que a gente conferiu na segunda tela, né, que todos os times que estavam na zona de rebaixamento estão pelo menos entre as 7 melhores campanhas do segundo turno. Isso é fantástico. E tem um detalhe também, que na virada do turno a gente mostrou pra vocês um levantamento falando sobre a quantidade de times rebaixados que terminam o primeiro turno na zona de rebaixamento. Pode esquecer aquilo, porque do jeito que tá esse campeonato, tá muito maluco, é possível até que nenhum dos times que estavam na zona de rebaixamento caia, ou pelo menos um deles. Vai ser inédito, né? Porque aquele levantamento é desde 2000. Aquele levantamento era desde pontos corridos. De pontos corridos com 20 clubes. No máximo, 2 times tinham se salvado em uma ocasião só. É. Esse ano é bem possível que pelo menos 3 times Legal, se salvem. cara. A emoção à frente. Então, de fato, quem defende que está nivelado por baixo é uma boa justificativa. Do outro lado, vamos receber a emoção. Mas vamos avançar, porque tem uma explicação baseada no índice. O índice a gente já falou várias vezes, eu vou repetir. É o raciocínio que é o seguinte: é o desempenho do jogador. Um time é a soma de todos os jogadores e o jogador dividido por posição, dividido por estatística. Exemplificando, um atacante dá um passe errado, toma uma nota negativa menor do que um zagueiro dá um passe errado, por razões óbvias. O zagueiro vai um contra-ataque, vai ter que fazer pênalti, toma um gol e o atacante perder a bola lá na frente, enfim, vocês entenderam. Isso por todos os fundamentos, por todos os... na área do campo também pesa, então a gente gera o índice. O resultado disso... dá um número lá, dá um número aqui, que é esse aqui que vocês estão vendo. Ele calcula a qualidade de jogo do time, né? Não importa o placar. O placar ou os gols feitos. Um exemplo que a gente sempre gosta de dar é que tem placares de 1-0, como por exemplo da Ponte Preta ontem contra o Flamengo, que o time pontua 30 pontos no índice Futsats. E tem placares de 1-0 que o time chega perto dos 100 pontos. É isso. Que ele pressionou muito o jogo inteiro, finalizou demais, teve boa precisão nos fundamentos. É muito bom exemplo porque é exatamente isso. E aí o que a gente fez aqui? A gente comparou a média por jogo no índice dos times no primeiro turno e no segundo turno. Então essa comparação aqui é do time com ele mesmo. E por uma coincidência, tá? Que deu metade, deu 10 e 10. 10 times melhoraram o seu desempenho no segundo turno e 10 times pioraram. A gente vê aqui a lista dos que mais pioraram e dos que mais melhoraram. O Sport aqui, disparado. Mas começando do meio, mas uma variação pequena entre Bahia e Palmeiras, Vasco e Cruzeiro, o Cruzeiro já melhorando 20%, Flamengo caiu 17%, o Santos do ano passado era o Santos do ataque, esse é o Santos da defesa. Enfim, olha o Corinthians como caiu, Fluminense a gente já conversou e o Sport, cara, realmente não dá pra entender o que aconteceu. O Sport tem vários números que chamam bem a atenção, que explicam bem essa queda de rendimento, né? Como a gente já falou, era o time que tinha o terceiro melhor ataque no primeiro turno e agora no segundo é o pior ataque, disparado, fez um gol só. O Sport no primeiro turno era o time que mais desarmava, agora já caiu pro 8º em desarme. Era o time... O Sport agora é o time que menos rebate bolas, a defesa menos protegida, que os ataques estão chegando fácil na defesa do Sport. São vários números que justificam bem essa queda. E tem o Magrão que ainda é um baita de um goleiro. E do outro lado, fala, desculpa. Essa queda do Corinthians aqui também tem vários números que são incríveis. A gente fez um levantamento na virada do turno, mostrando que o Corinthians era líder em diversas estatísticas no campeonato. Era o melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa. E agora o Corinthians não tem mais nenhuma dessas marcas praticamente. O Corinthians continua sendo só o time que mais passa a bola. Mas é o time que fica trocando passe e não consegue fazer nada. Estourou o número de cruzamento? Estourou o número de cruzamento, era o segundo time que menos cruzava, agora é o segundo time que mais cruza. Era o time que mais interceptava, não é mais. Era o time que mais driblava, não é mais. É o time que mais lançava certo, que mais conseguia fazer essa bola longa. O Renato agora Gaúcho acertou. Mas ele, em parte, né? Porque, na verdade, todo mundo, inclusive o time dele, caiu bastante. Agora vamos falar um pouco dos times que melhoraram o desempenho. O São Paulo, ele só não fez ponto na derrota para o Palmeiras, então quando não perde, que é ótimo, parece que estancou essa fase, ele vem somando ponto, ele empata, e isso é importante nessa escalada, nessa fugida do Z4. Tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro no próximo campeonato, pode até voltar, mas o São Paulo definitivamente melhorou o futebol. Mas tem uma coisa interessante que a gente tem que observar no São Paulo, o torcedor e o Dorival tem que ficar muito atento. De todos os jogos do segundo turno, os adversários do São Paulo chutaram
mais no segundo tempo contra o gol do São Paulo do que no primeiro tempo. Todos os 7 jogos, os adversários do São Paulo melhoraram o seu desempenho contra o São Paulo no segundo tempo. Todos, sem exceção, 7 jogos, todos eles chutaram mais no segundo tempo. Uma coisa que influencia isso com certeza é a reação ao gol do São Paulo, que a gente já mostrou algumas vezes, né? O São Paulo sempre retrai muito quando faz um gol e acaba sofrendo essa pressão. Cara, tomou calor da Ponte Preta, da Ponte Preta, tudo bem que o Jusilei tinha sido expulso. A defesa do Sidão no segundo, agora no jogo contra o Sport, foi incrível, porque o São Paulo não fez nada no segundo tempo, perdeu lá uma jogada bem boa que acho que o Marcinho que chutou pra fora, ou o Shailon, não sei, numa jogada de raça do Prato, mas assim, não fez nada, tomou pressão o tempo inteiro, é impressionante como recuou no segundo tempo, isso é uma coisa fundamental pro São Paulo escapar definitivamente. Outra justificativa também, falando ainda do São Paulo, o São Paulo abdicou um pouco da posse de bola nesse segundo turno. Terminou o primeiro turno com uma média de 57% por jogo de posse de bola. Era a maior média do Campeonato Brasileiro, o time que mais tinha posse de bola. No segundo turno, agora, esse número caiu para 51%, é só o 8º time em posse de bola. E isso influenciou diretamente nas perdas de posse. No primeiro turno, o São Paulo era o time que mais perdia a posse, a gente chegou a falar algumas vezes que entre os 10 primeiros jogadores, 3 eram do São Paulo. Agora, como o São Paulo tem menos a bola, esse número caiu bem também, o São Paulo está perdendo muito menos a posse da bola. Ok, vamos ver agora a próxima tela é muito legal. Que é meio que o desfecho de tudo isso que a gente está falando, né? Exato. Que a gente está falando que ainda tem campeonato, muitas pessoas estão afirmando que o campeonato acabou, já está decidido na parte de cima, aqui embaixo ainda a briga está grande, mas a gente vai provar para vocês. A gente falou em algum momento, em algum vídeo que o campeonato tinha acabado? Eu tenho dúvida agora. Jamais. Não? Você tem certeza? Tenho certeza. Então, beleza. A gente vai ver como vai ficar essa briga, né? Naquela ideia de projetar o desempenho dos times baseado apenas no segundo turno. Se eles mantiverem o desempenho do segundo turno, como que termina esse campeonato? Então só um minuto. Isso aqui é o status de hoje. Olha como está embolada a parte de baixo e o Corinthians tem ainda a folga. E essa distância mostra bastante a folga, né? O Carille ontem chamou a atenção que eles aumentaram em 1 ponto a virada do turno. Isso é verdade, de 7 pulou para 8. Agora, vamos pegar os 7 primeiros jogos, os resultados, e vamos projetar o aproveitamento até o final do campeonato. Olha só o que acontece. Meu Deus do céu. Olha como chegam perto do Corinthians aqui. O Corinthians levaria o título por apenas 1 ponto. No vácuo, o Santos. No vácuo, com o Santos com 67, Botafogo e Cruzeiro que explodiram o desempenho nesse segundo turno com 65. A gente pode pensar aqui, por exemplo, o Grêmio, que se o Botafogo não tivesse tomado a virada do Vitória no fim de semana, nessa projeção, o Botafogo ia estar lado a lado com o Corinthians na briga do título. O Grêmio, vamos torcer já campeão, não sei se é final da Libertadores antes ou depois, mas vai estar... abdicou, tá muito claro. Aí vem uma sequência de Flamengo, Vitória, que melhorou muito o desempenho, ia chegar na parte de cima da tabela. São Paulo bem longe. São Paulo e Atlético Mineiro livres do rebaixamento. Vasco também, apesar de passar Vasco também, mas bem perto. E aqui que entra a emoção final do campeonato. Sport cairia. Fluminense. Sport e o Coxa aqui em 33 a gente vê. O Fluminense também cairia e aqui... Quer dizer... Aqui não vai cair alguém por desempate, por regulamento. Aqui só Vitória, gols pró, tá tão comprimida a história que vai ser no regulamento, né? Só para explicar aqui, ó, o Bahia e a Ponte terminariam com 44 pontos, a pontuação deles está aqui em cima. E aí não tem como projetar qual time fará mais gol, qual time terá mais vitórias. A gente está simplesmente se baseando em aproveitamento. Quer dizer, a emoção vai ser muito grande. É bem provável. Se os times continuarem com esse desempenho do segundo turno, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, a gente vai ter um término de Campeonato Brasileiro. Cara, com quantos pontos o Palmeiras foi campeão no passado? 70 aí? Não vou me recordar agora exatamente. 78, eu acho, né? Enfim... O fato é que o Corinthians vai ter muito menos que isso, mantendo essa pontuação também. E ia passar um sufoco danado nesse final de campeonato, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado, porque dá um puta de um trabalho fazer isso aqui. E nos acompanhe aí nas redes sociais, baixe o Footstats Premium para mais informações. E é isso aí. Um abração, até mais. É isso, galera. O campeonato ainda não acabou. Fica de olho aí que ainda tem muita emoção pela frente. A gente vem logo menos com mais vídeos para vocês.